E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest. E no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre o HSI Maus, Fundo de Investimento Imobiliário, ou para os mais íntimos, simplesmente o HSML11. Lembrando que esse fundo de investimento imobiliário específico faz parte aqui da carteira de investimentos do canal. Atualmente a gente tem 16 cotas de HSML11 por um preço médio de R$ 76,74. O preço desse fundo subiu bastante desde que a gente fez a última aquisição e nesse momento esse fundo de investimento imobiliário tem um peso de mais ou menos 6% aqui na carteira do canal. Se o preço cair, eu quero comprar mais com certeza, mas eu acho muito difícil cair, até porque nos últimos dias o fundo vem apresentando resultados cada vez melhores. E sobre isso a gente vai comentar aqui no vídeo de hoje. Bom, e sem mais enrolação, olhando aí primeiramente alguns destaques sobre esse último relatório que o fundo apresentou, até porque tem a situação atualizada aqui do fundo e alguns pontos que eu destaquei. Para quem não conhece, é um fundo que teve início em julho de 2019, negociado com o código HSML11. A taxa de administração desse fundo é de 1,05% ao ano, mais a taxa de escrituração. E o fundo tem uma taxa de performance que é 20%, que excedeu o benchmark, e o benchmark é 6% mais o IPCA. Sobre o patrimônio líquido do fundo, ele fechou em mais ou menos 1,5 bi em junho de 2023, o que representa um valor patrimonial da cota de R$ 95,06. E o valor de mercado na época, em 30 de junho, estava em mais ou menos R$ 93,60. Nessa época aqui ainda o valor de mercado estava abaixo do valor patrimonial e com isso tínhamos um desconto no P sobre VP, mas como o preço da cota subiu um pouco nos últimos dias, isso aqui mudou e eu já vou trazer a situação atualizada. Os dividendos nos últimos meses estavam em 74 centavos por cota. Se isso aí se manter até o final do ano, o fundo está garantindo excelentes retornos aos investidores, principalmente aqueles que pegaram abaixo de R$ 80. O número de cotistas segue aumentando, fechou em mais de 157 mil. E lembrando que é um fundo que tem aí no mercado 15.780.613 cotas. É até que um fundo bem grande, segue crescendo cada vez mais, até porque é um fundo que tem um patrimônio de mais de 1 bi. Sobre os destaques que o gestor trouxe aí nesse último comentário, desse último relatório, o que mais chamou a atenção foi sobre uma liquidação extraordinária de juros acumulados no valor de R$ 8 milhões, o que representa cerca de 51 centavos por cota. Ou seja, o fundo está apresentando resultados tão bons que ocorreu essa liquidação extraordinária que ocorreu aí antes do seu prazo. Isso aí o fundo destacou que foi graças à performance operacional que está acima do esperado. E isso aí é muito bom porque impacta em juros menores se o fundo está antecipando esse pagamento. No lado operacional, o portfólio continua entregando resultados significativamente superiores ao que foi no ano passado. Isso aí também é muito bom, pelo menos isso aqui o gestor está destacando. E um outro ponto também extremamente positivo é que é esperado para os próximos 6 meses distribuições entre 70 centavos e 74 centavos. E lembrando também que no ano passado foi divulgada uma informação similar de uma expectativa de distribuição de rendimentos, porém foi distribuído montantes superiores porque os resultados foram excepcionalmente acima do esperado. E isso, ao meu ver, também pode ocorrer nesse ano, principalmente chegando aí final do ano. O 13º vai cair na conta, vai ter várias festas ainda, tem o Dia dos Pais, tem um Natal. Nesse momento aí, o brasileiro está com mais grana no bolso e tende a gastar mais nos shoppings. E isso vai gerar mais recursos para o HSML11, até porque o fundo faz muito dinheiro com os estacionamentos e os shoppings estão ficando cada vez mais lotados, como a gente pode ver no nosso dia a dia. E justamente por isso os resultados do fundo estão sendo apresentados valores cada vez melhores. A receita imobiliária desse último mês foi bem acima da média do ano de 2023. Tivemos também algumas receitas financeiras devido ao caixa da empresa e as despesas no geral foram até um pouco abaixo, não acompanharam o crescimento das receitas. Isso tudo impactou no resultado operacional muito positivo que fechou acima de 11 milhões. Como o fundo realizou esse pagamento aí de 8 milhões de reais,
o resultado fechou em apenas 3. Mas isso aí não é nenhum fator de risco. Inclusive, o fundo tinha um resultado acumulado bem interessante. Justamente por isso, após esse pagamento de 8 milhões, o resultado por cota foi de apenas 19 centavos. Mas como o resultado acumulado estava grande, o resultado do mês também foi muito bom, o rendimento distribuído fechou em 74 centavos. É essa a expectativa de pagamento para os próximos meses também. Se a gente pegar aqui, meu resultado acumulado em maio estava em mais de 17 milhões. Como ocorreu esse pagamento de 8 milhões, ocorreu também uma distribuição bem interessante nesse período, o resultado acumulado caiu para 8,5 milhões. No geral, excelente resultado aí do fundo, boas notícias estão saindo. Eu estou com excelentes expectativas para os próximos meses. Se a gente pegar aqui também os rendimentos distribuídos nos últimos meses, foram aí todos de 74 centavos, só no mês de janeiro que foi de 70 nesse ano de 2023. E se continuar nesse patamar entre 70 e 74 centavos, está muito bom, excelentes rendimentos que o fundo vai conseguir pagar nesse ano de 2023. Vai ser um ano recorde de distribuição e com expectativas cada vez melhores para os próximos anos, inclusive após essa antecipação de juros extraordinários. Sobre a composição da carteira atualmente, os imóveis representam mais ou menos 2,3, 2,4 bi. Tem a securitização, que é a dívida do fundo, que representa mais ou menos 918 milhões, e com isso temos esse PL, que é de 1,5 bi. Sobre a situação da dívida, né? O total aí, como eu mencionei, é quase 920 milhões, e as taxas são até que respectivamente altas. Uma é IPCA mais 7,14%, a outra é CDI mais 2,6%. Como o IPCA está caindo, a CDI está caindo, a tendência é que o fundo consiga amortizar com mais tranquilidade esse endividamento, e a tendência também é as receitas do fundo aumentarem, né? Até porque os contratos de locação são corrigidos normalmente pelo IPCA. Com isso, a gente espera que os resultados operacionais e os rendimentos continuem crescendo para os próximos anos. Por isso, eu sigo com boas expectativas aí para esse fundo imobiliário. Alguns outros destaques também, né? As vendas e as receitas seguem crescendo. Se a gente comparar esse período de 2023 com o ano de 2022, a inadimplência segue caindo também. Se a gente olhar aqui os gráficos, né, principalmente o da inadimplência e do desconto, percebam que o fundo não está dando mais tantos descontos, porque a expectativa do mercado está cada vez melhor, a economia está apresentando bons números. Inclusive, se a taxa de juros baixar, a expectativa vai melhorar cada vez mais, a taxa de juros já está baixando, né? A inadimplência também segue caindo aos poucos. Subiu um pouquinho aqui porque o fundo diminuiu os descontos, mas como os descontos agora estão sendo cortados e a economia está melhorando, a tendência é que a inadimplência também continue baixando. A taxa de ocupação também diminuiu um pouco nos últimos períodos, justamente por conta da queda nos descontos, mas eu acredito aí que deva continuar subindo nos próximos meses, até porque dezembro, como vocês possam ver aqui em 2022, estava lá em cima, deve voltar a subir também por conta dessas épocas festivas do final do ano. Normalmente os shoppings são mais movimentados nesses períodos. Sobre as composições de receitas e de vendas, notem que hoje a diversificação desse fundo está muito melhor, principalmente depois dessas últimas aquisições e reformas que o fundo fez nos shoppings do seu portfólio. Eu gostei bastante das últimas aquisições, olhei com bons olhos. E após as amortizações dessas securitizações, os resultados realmente devam bombar. Até porque os shoppings do portfólio, no geral, são bem localizados. E é um fundo aí que, no geral, vem demonstrando ser muito bem administrado. E por fim, aqui temos os shoppings que fazem parte aí do portfólio do fundo. No geral, notem que o fundo imobiliário tem participação de mais de 50% em todos os shoppings. 3 deles têm 100%, um tem mais de 90%. É um fundo que tem participação bem efetiva nos shoppings que fazem parte aí do seu portfólio. E particularmente olhando individualmente cada um desses shoppings, eu particularmente gosto bastante dessa gestão do HSML11, justamente por isso eu tenho esse fundo aqui no portfólio do canal. Bom, e agora trazendo a situação do mercado atualizada do HSML11, se a gente pegar a cotação dos últimos 11 meses, notamos que realmente subiu bastante. A gente prefere pagar mais barato, mas como os resultados estão subindo e a taxa de juros deve baixar, não tem o que fazer, é esperado que a cotação continue subindo.
Nesse momento, esse fundo está sendo negociado por R$ 95,64, está bem próximo aí da máxima, tem um período de um ano. Realmente, quem comprou aí abaixo de 80 fez um excelente negócio, tanto por conta dos rendimentos quanto pelo preço da cotação que não para de subir. Mesmo assim, após essa alta, o P sobre VP está apresentando o valor de 1,01, ou seja, o preço atual está bem próximo do valor patrimonial da cota e ainda assim não atende o nosso teto, que é de 1,1, ou seja, o fundo está pagando bons rendimentos, tem um portfólio muito bem diversificado e está abaixo do nosso teto, que é um P sobre VP máximo de 1,1. No geral, atende aqueles 3 requisitos que a gente sempre busca aqui analisar nos fundos imobiliários. Mas, obviamente, eu lembro sempre, esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação. E sobre as últimas distribuições que o fundo realizou após a divulgação daquele relatório, ainda estão aí no teto daquela projeção, que era de 74 centavos por cota. Por ser um fundo de tijolo, que deve se valorizar mais no longo prazo, na minha visão, nesse momento, o fundo está remunerando muito bem os seus cotistas, pagando excelentes rendimentos, e com certeza quem comprou aí abaixo de R$ 80 está feliz nesse momento com as boas distribuições e com a performance do fundo como um todo. Bom, pessoal, eu espero que todos tenham gostado desse vídeo. Se gostou, eu peço que você deixe o seu gostei, pois vai ajudar esse vídeo a chegar a quem possa ter interesse nesse tipo de conteúdo. Lembra sempre, esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação, tem apenas fins educativos e cabe a cada investidor analisar e avaliar se vale ou não a pena investir. Agradeço a todos que tenham assistido, um forte abraço e até o próximo vídeo.